Aplauda ao Senhor bem forte, meus irmãos. Eu vou pedir para vocês se colocarem de pé. Romanos capítulo 12 é o texto dessa noite. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Enquanto você procura, eu quero aqui, em nome dos nossos pastores, louvar a Deus pela vida do Brasil para Cristo, lá da cidade líder, do meu amigo pastor Joel. Vieram em peso, vieram aí representado pelo presbítero Marco e o Gabriel, que é um amigo pregador. E pregar perto do Gabriel é difícil, hein? Mas eu me sinto feliz. Deus abençoe a Raquel, que é filha do pastor Joel. Cadê o Marcelo? Levanta a mão, Marcelo. O Marcelo, ele era muito meu amigo. Eu ia na casa dele, irmãos. Aí, de repente, o pai dele conheceu a Grazi Massafera e o Caio Castro. Nunca mais eu fui na casa deles. Não sei por quê. Agora é só Grazi Massafera e Caio Castro que vai na casa dele. E eles me esqueceram. Mas eu louvo a Deus pela vida do Marcelo, da sua família, o seu pai, que é um grande amigo meu também. Eu gostaria que nós aplaudíssemos a Deus pela vida do Brasil para Cristo. E aos demais visitantes também, que Deus abençoe a vocês. Romanos capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus, nós estamos aqui, ó Pai, mais uma noite na sua casa para servir ao Senhor, ó Pai. Nós queremos pedir a tua bênção neste momento, para que o Senhor possa falar conosco aquilo que o Senhor tem reservado para esta noite. Que o teu Espírito possa esclarecer ao nosso coração qual é o motivo da nossa esperança. Qual a razão, ó Pai, que nos motiva a avançar, ó Deus, para o alvo. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Eu estava hoje à tarde meditando na palavra de Deus, pedindo a Ele para que Ele me desse orientação para saber o que seria pregado aqui nesta noite, debaixo desse tema que foi proposto pelos jovens, esperança. E de fato, esperança é algo que nós precisamos ter todos os dias. Se nós formos buscar na raiz etimológica a palavra esperança no latim, tem a ver em uma das suas variações com colocar na mente um pensamento positivo sobre algo que ainda não aconteceu. Embora o texto que nós lemos não tenha de forma explícita
a palavra esperança, o que Paulo está dizendo aqui tem tudo a ver com esse tema. Mas antes, porém, eu quero contar qual foi o contexto que Paulo ele escreveu essa carta para a igreja de Roma, para você entender qual é o motivo da esperança da igreja. Hoje eu falo aqui com a maioria jovens, e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, jovem. Você não veio aqui nesta noite apenas para cumprir uma agenda, vocês não vieram aqui nesta noite apenas para rever alguns amigos. Eu quero ousar a dizer que eu tenho uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Quando Paulo escreveu a carta para a igreja de Roma, Paulo ele recebeu notícias de que uma igreja tão rica, que nasceu no meio do fogo, a igreja de Roma, eles estavam passando por um período de grande divisão. Por quê? Porque existiam dois grupos de pessoas no meio da igreja de Roma. O primeiro grupo era o grupo dos judeus, aqueles que, por herança, tinham direito às promessas de Deus, porque eles eram filhos de Abraão. Um segundo grupo que fazia parte da igreja de Roma eram os gentios, aqueles que nasceram no meio do fogo, porque lá no dia de Pentecostes, a Bíblia nos diz que eles foram para Jerusalém para participar dessa festa. De repente, a Bíblia nos diz que Deus abre os céus, manda fogo sobre todos aqueles que estavam reunidos, e eles começaram a falar em outros idiomas acerca das maravilhas de Deus. Foi aí no dia de Pentecostes que nasce a igreja de Roma. Eles voltam para Roma e eles começam a pregar a respeito do fogo. Eles começam a viver acerca do fogo. E de repente esses dois grupos se dividem dentro da igreja. Porque os judeus dizem: nós somos filhos de Abraão, e nós temos direito por herança das promessas de Deus. Já os judeus, eles dizem não, ou melhor dizendo, os gentios dizem: olha, nós ouvimos lá no dia de Pentecostes que nós seríamos salvos pela graça, e nós temos direito da salvação de Deus. Paulo nunca havia pisado em Roma, não foi Paulo quem criou a igreja de Roma, mas Paulo recebe uma graça de Deus, e ele escreve essa carta dizendo para a igreja de Roma qual era a grande esperança da igreja de Roma, porque ele diz: não é judeu que é salvo, não são gentios que são salvos, porque todos pecaram e todos precisam da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, e o justo não é salvo pelas obras. A igreja é salva não é pela roupa que ela veste, a igreja não é salva não é pelo terno e pela riqueza que ela tem. Todos nós somos salvos por causa do sangue de Cristo que desceu sobre nós. Nós somos salvos pela graça de Deus. Foi esse o teor, Gabriel, da carta à igreja de Roma. E a carta para a igreja de Roma, ela é dividida em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está falando sobre assuntos diversos, está falando sobre santificação, está falando sobre obras da carne, está falando sobre fé. Mas quando chega no capítulo 12, Paulo agora ele vai dar as instruções finais para a saúde espiritual da igreja de Roma. E quando chega no capítulo 12, Paulo ele vai tratar de algo que nós muitas vezes não sabemos utilizar de maneira que venha agradar a Deus, e muitas vezes deixamos de viver a vontade de Deus única e exclusivamente porque não sabemos usar da maneira correta, que é a nossa mentalidade. Ele diz assim: olha, eu rogo pela compaixão de Deus que vocês apresentem
o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que vocês possam mudar a maneira de pensar, que vocês venham renovar a mente de vocês, porque a mentalidade de vocês não pode ser a mesma da que o mundo tem. Sabe por quê? Porque quem tem a mente renovada está preparado para viver a vontade de Deus. Quantos aqui gostariam de viver a vontade de Deus? Aí eu faço uma pergunta: você sabe o que é a vontade de Deus? Você sabe se de fato você está vivendo a vontade de Deus? E Paulo, ele mostra na Bíblia Sagrada, no texto que nós lemos, o que era a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós estamos enganados no que diz respeito à vontade de Deus. E só vive a vontade de Deus quem tem a sua mente renovada. Um grande filósofo chamado William James, filósofo e psicólogo, ele disse que quando o homem muda a sua mente, ele muda toda a história, toda a trajetória da sua vida, porque tudo começa na nossa mente. Se você pegar a história de Abraão, a Bíblia diz que ele chamou à existência aquilo que não existe pela sua maneira de pensar. Aí ele começa dizendo assim: a vontade de Deus, ela é boa. Diga comigo, boa. Diga mais forte, boa. Você sabe o que é bom? No dicionário, bom é aquilo que nos traz vantagem. Paulo está dizendo que quem tem a sua mente renovada vive a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida é tudo aquilo que traz vantagens para nós. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu prego aqui para dezenas de jovens. Jovens que têm sonhos, que têm projetos, que têm expectativas, que têm esperança, Marco Antônio. E muitas vezes não sabe o que é bom. Mas hoje Deus marcou um encontro conosco, nesse tempo chuvoso, que seria propício para nós estarmos debaixo do nosso cobertor. E Deus me trouxe e te trouxe neste lugar para dizer para você que Ele está pronto a realizar a vontade dEle na sua vida. Que Deus está pronto a proporcionar a vontade dEle na sua história. Aí você vai dizer: pastor, o que isso quer dizer? Que a partir de hoje Deus vai proporcionar coisas que traz vantagens para a tua história. Chega de viver uma vida marcada por prejuízos. E quando eu falo aqui de prejuízos, eu não estou falando apenas de prejuízos materiais, mas eu falo aqui de prejuízos emocionais, de prejuízos em todas as áreas da sua vida. Mas Deus me ama, te ama, nos ama tanto, que Ele nos trouxe aqui nesta noite para dizer para mim e para você, aleluia, que o projeto dEle para a tua história é que você possa viver de uma maneira marcante, de uma maneira triunfante, a vontade de Deus. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para nós: se prepare, porque em 2021, aleluia, o lema que fará parte da tua história, aleluia, será esse: eu estou vivendo a vontade de Deus. E muita gente vai se perguntar dizendo: por que você pode afirmar que você está vivendo a vontade de Deus? E você vai dizer: é porque estou vivendo de Deus aquilo que traz vantagens para a minha vida espiritual, para a minha vida emocional, para a minha vida, aleluia, aleluia, profissional. Eu quero profetizar nesta noite: se prepare, porque Deus vai mudar a tua
tua mentalidade. Deus vai mudar a tua maneira de enxergar o mundo, de enxergar as expectativas. Sabe por que Deus está dizendo: a partir de hoje você vai viver a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade, diz o Senhor dos exércitos. Deixa eu ver quem quer viver a vontade de Deus. Deus está dizendo: se prepare para viver o que te traz vantagens. Paulo está dizendo que a vontade de Deus ela é boa. E tem muita gente que acha que está vivendo a vontade de Deus, Diogo, mas ainda não experimentou as coisas boas de Deus. E o que é de Deus não te traz prejuízo. O que é de Deus, pastora Luzia, não pode nos colocar em situação de desvantagem. Eu sei que eu estou aqui no meio de jovens cheios do Espírito Santo. Jovens que acreditam em palavra profética. E se você crê em palavra profética, levante sua mão que eu vou profetizar sobre a tua história. Que em 2021 virá sobre a tua vida. Que em 2021 virá sobre a tua história. Só aquilo que traz vantagens para você. Se prepare, porque Deus vai começar a tirar, afastar do meio de você pessoas que só traziam prejuízo para a tua vida, para a tua comunhão com Deus. E eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Eu quero profetizar que a partir de hoje as amizades que se aproximarão de você serão amizades boas, porque te aproximarão do alvo que é Cristo. Oh, aleluia! Os relacionamentos que você irá cultivar a partir de hoje serão relacionamentos bons. Sabe por que Deus está dizendo: eu estou mudando a tua maneira de pensar. Eu prego hoje aqui para jovens que vão viver uma cirurgia, porque Deus está tocando na tua mente e você vai passar a enxergar aquilo que te traz vantagens. Paulo ele está dizendo: a vontade de Deus ela é boa. E bom é tudo aquilo que nos traz vantagem. Olhe para a pessoa que está do seu lado, para esse jovem, para essa jovem bonita, e diga assim: não se contente com pouco. Não, diga com alegria, diga com graça, diga: não se contente com pouco. Diga: sabe por quê? Porque Deus vai trazer vantagens para a tua vida. A vontade de Deus para nós nos traz vantagem. Ele diz que a vontade de Deus é boa, mas a vontade de Deus também é agradável. E se você for buscar no dicionário, agradável é tudo aquilo que traz boas sensações aos nossos sentidos. Agradável é aquilo que agrada os nossos olhos, que agrada a nossa audição, que agrada o nosso olfato. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quem tem a sua mente renovada passa a viver as coisas agradáveis. E sabe o que me deixa muitas vezes triste? É que tem jovens que têm promessas grandes da parte de Deus, Marco Antônio, mas a sua vida é marcada pelas coisas desagradáveis, porque os seus ouvidos estão marcados por palavras que te machucam. Os seus olhos enxergam somente as coisas que não traz boas sensações aos seus sentidos. Mas hoje, o Deus dessa igreja, o Deus do Brasil para Cristo, o Deus da igreja universal, Ele está aqui nesta noite dizendo: se prepare, porque a partir de hoje você vai viver aquilo que é bom, mas aquilo que é agradável para você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus jamais vai colocar na nossa vida aquilo que não traz vantagens para nós, e aquilo que venha nos desagradar. E eu falo aqui com jovens
que até hoje tem uma vida marcada por coisas desagradáveis. Palavras que te machucam, sentimentos que te fazem chorar. Talvez você acreditava que estava vivendo a vontade de Deus, mas eu tenho uma palavra de esperança para você. E a palavra de esperança que eu tenho para você é essa: quem foi que disse que você foi plantada na terra para sofrer? Deus tem uma nova história para a tua vida. Deus tem uma nova história para a tua trajetória. Porque eu prego aqui para jovens que ainda têm pouca idade, já sofreram muito, já choraram muito, já machucaram muito o teu coração. Mas assim diz o Deus de Israel: se prepare, porque a partir de hoje você vai viver a vontade de Deus, e eu vou proporcionar boas sensações aos teus sentimentos. Eu vou proporcionar boas sensações aos seus sentidos. Assim diz o Deus dessa igreja: se prepare, porque querendo você ou não, Deus vai proporcionar para você coisas agradáveis, porque a vontade de Deus é agradável. Chega de chorar, chega de sofrer, chega de viver, aleluia, no limite, pessoas se machucando. O Deus dessa igreja te ama tanto, jovem, Ele te ama tanto, que Ele está dizendo: eu tenho uma vontade perfeita, uma vontade agradável para a tua vida. Você vai passar a viver aquilo que é agradável, aleluia, aos olhos de Deus. Há muitos anos atrás eu congregava numa outra igreja, e eu tinha um pastor que hoje dorme no Senhor, pastor Jaime, e ele contava para nós uma história de uma jovem, que essa jovem, ela acreditava que estava vivendo o que era agradável aos olhos do Senhor. Ela congregava na nossa igreja sede de Arthur Alvim, e ela começou a se relacionar com um jovem, que esse jovem não era cristão. E esse jovem era muito bonzinho. E o pastor sempre dando uma palavra pastoral, uma palavra de orientação, dizendo: irmã, não case antes de ver a obra de Deus se cumprir na vida do teu futuro esposo, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. E ela dizia para o pastor Jaime: não, pastor, o Jorge é bonzinho, o Jorge, ele é melhor do que muitos crentes. E o pastor sempre dando essa palavra pastoral, e ela insistiu e se casou. Depois de 6 meses, o Jorge começou a agredi-la com palavras, e depois passou a agredi-la também fisicamente. E teve um dia que essa irmã chegou lá na igreja com os olhos roxos. E aí o pastor perguntou: o que foi isso, irmã? Ela falou: pastor, o Jorge não é mais o mesmo, porque agora o Jorge me machuca com palavras. O Jorge me deixou com os olhos roxos. Aí o pastor falou para ela: lembra que eu te falei que Deus tinha uma vontade boa, agradável e perfeita para você? E você dizia que o Jorge era melhor do que os crentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo, ele é mestre em iludir. O inimigo, ele é mestre em tentar nos enganar, colocar algo diante dos nossos olhos, para tentar mostrar para nós que nós estamos vivendo a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela não é apenas boa e agradável. O texto que nós lemos diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e a palavra por si só já diz: é perfeita. Deus não vai nos dar aquilo que é defeituoso. Deus não vai nos dar aquilo que não se encaixa
A palavra perfeito, no latim perfectus, significa aquilo que se encaixa perfeitamente nos propósitos de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o que Deus vai promover na tua história, o que Deus vai proporcionar na tua vida, vai ser tão marcante que vai se encaixar perfeitamente. Vou repetir isso aqui. O que Deus vai promover, o que Deus vai escrever, a história que Ele está projetando para a tua vida profissional, para a tua vida emocional, para os teus relacionamentos, para a tua família, para a tua casa, para os teus sonhos, não vai faltar, vai se encaixar perfeitamente. Paulo está dizendo que a vontade de Deus é boa, porque ela proporciona vantagens. Ela é agradável, porque ela traz boas sensações aos sentidos. Mas como Deus, Ele nunca falha no seu projeto, o que Deus tem para nós se encaixa perfeitamente nos propósitos de Deus. E é aqui que mora o X da questão. Porque algumas vezes o que Deus apresenta para nós parece que não se encaixa no nosso projeto. Mas o que importa na vida de quem tem esperança não são os nossos projetos, mas os projetos de Deus para a nossa história. Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos projetos são frustrados, mas os projetos de Deus não, ele se encaixa perfeitamente. Nesta noite eu quero profetizar sobre a tua história, que em 2021, o que Deus vai proporcionar em todas as áreas da sua vida, vai ser a perfeição de Deus para a tua história. Eu quero profetizar sobre a tua vida, se prepare, porque o emprego que Deus vai dar para você vai ser perfeito. O relacionamento que Deus vai te dar será perfeito. Aleluia, os sonhos, os trajetos de Deus para a tua vida vai ser um trajeto de perfeição. Aí as pessoas vão ficar abismadas, ficarão espantadas com a história que Deus vai escrever para a tua vida. E as pessoas vão se perguntar: irmão, o que foi que aconteceu? Ô jovem, o que foi que aconteceu? Você vai dizer: Deus falou para mim naquele culto que Ele iria trazer a vontade de Deus para a minha história. E a vontade de Deus, ela traz vantagens para mim, ela traz boas sensações, aleluia, para os meus sentimentos. Mas a vontade de Deus, ela se encaixa perfeitamente. Chega de viver as imperfeições, chega de viver no limite, chega de viver uma vida marcada por frustrações. Hoje eu estou pregando aqui para quem quer viver o plano perfeito, o plano maravilhoso, porque Deus, Ele não falha. Quando Deus projeta, aleluia, Ele vai até o final. Foi lido aqui pelo presbítero Marcos: retenhamos, pois, firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Sabe o que eu quero dizer? A promessa de Deus para a tua vida, ela é perfeita, ela não tem defeito. O que Deus tem para a tua história é um plano de perfeição. E se essa palavra ela vem de Deus, se prepare, oh aleluia, porque antes que o mês de fevereiro se acabe, Deus vai trazer, aleluia, a resposta para a tua vida. A resposta eu estou sentindo, alabara surimicandaраia, a graça de Deus aqui nesse altar. E Deus está dizendo que Ele está abrindo os céus, está trazendo o que é perfeito, o que é perfeito, o que é perfeito, o que é perfeito para a tua história, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia.
O Deus da igreja está aqui dizendo: se prepare, porque talvez até 2020 você tenha vivido um ano cheio de imperfeições. E o que eu vou profetizar aqui é para fazer você pular dessa cadeira. Sabe por quê? Porque para alguns 2021 também está sem esperança. Mas para nós que somos igreja da esperança, 2021 será um ano perfeito para a tua história. Eu vou repetir isso aqui: 2020 foi difícil, 2020 você sofreu, você chorou, mas em 2021 haverá uma perfeição, porque a vontade de Deus será soberana sobre a tua história, a vontade de Deus será marcante sobre a tua vida, e nós viveremos aquilo que é perfeito da parte de Deus. Paulo está dizendo: olha, mude a sua maneira de pensar, transforme a sua mentalidade, porque quando vocês fizerem isso, vocês passarão a viver a vontade de Deus, que é boa, porque ela traz vantagens, agradável, porque ela proporciona boas sensações aos nossos sentidos, e ela será perfeita, porque ela vai se encaixar perfeitamente na tua história. E quando eu falo de perfeição, automaticamente eu me lembro de 10 anos, 12 anos atrás, quando eu ia lá no Brás, eu comprava algumas camisas lá, aquelas camisas que ficavam sobrando pano para tudo quanto é lado. E eu comecei a trabalhar na Nextel, e eu conheci uma tal da camisa sob medida. E o alfaiate vai lá, o Rafael usa todo dia essa, até para dormir a camisa dele é sob medida, né? Não? O alfaiate vai e ele mede, tira todas as medidas, e aquela camisa, ela é tão sob medida que ela só serve em você, não serve mais em ninguém. Isso é perfeito. Sabe por quê? O que Deus tem para você não serve em mais ninguém, é para você. E a Bíblia nos mostra isso. Gabriel, Jessé, ele prepara uma mesa. De repente o profeta Samuel chega lá e fala: eu vim ungir um rei. E a mesa está preparada, e Jessé lhe diz: olha, vamos comer e depois a gente vê esse negócio do rei. E o profeta diz: não, porque essa mesa aqui é para o rei. Davi não estava no contexto do cenário, mas a mesa era para ele. E todo mundo está com fome, querendo comer daquela mesa, querendo comer a primícia. E o Jessé começa a apresentar para o profeta as suas possibilidades. E o profeta diz: ninguém vai se assentar nessa mesa antes de eu ver o menino, porque eu vim aqui por causa dele. Aquela mesa estava preparada para Davi. E mesmo que ele não estava presente no cenário, ninguém se assentou naquela mesa, porque aquela mesa não era para nenhum dos irmãos dele, era para ele. Isso fala da perfeição de Deus, do propósito de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? O que Deus tem para você, o diabo não toma. O que Deus tem para você, o inimigo não pode tomar, porque o plano de Deus é perfeito para a tua história. Se coloque de pé. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Feche seus olhos. E comece a falar com Deus agora. Peça para Deus tocar na sua mente, para Ele transformar a sua maneira de pensar, porque em 2021 você vai viver aquilo que é bom,
aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Aí então você vai poder dizer: eu estou vivendo na íntegra a vontade de Deus. Feche seus olhos. Agora é o seu momento com Deus. É o seu momento agora de você pedir para Deus. É o momento que você vai pedir para Ele tirar todos os maus pensamentos, todos os feche seus olhos. Oh, aleluia. Esse é o momento de você dar vazão, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. É o momento de você ser renovado, ser renovada pela presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Diga: se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. em seus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Cante, seguro estou nos braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Declare: se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto. Acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Diga: em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Ou em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Segura aí, só os instrumentos, olhe para cá. O mundo tenta dizer para nós que o melhor lugar é longe dos braços de Deus, porque longe dos braços de Deus nos dá uma sensação de liberdade, de autonomia. Só que longe da vontade de Deus, nós só vivemos coisas que nos traz prejuízos.
aquilo que não nos dá boas sensações, e vivemos tantas imperfeições, e o diabo ele tenta mostrar para nós que lá fora é melhor, longe dos braços de Deus, porque ele sabe que nos braços de Deus nós vivemos o que é bom. Nos braços de Deus, Gabriel, nós vivemos aquilo que é agradável. Nos braços de Deus nós vivemos o que é perfeito da parte de Deus. Então nós vamos cantar novamente aí essa canção. Nós vamos cantar novamente esse refrão que diz: em teus braços é o meu descanso. E quando você se entregar aos braços de Deus, aleluia, Deus vai tirar da tua vida tudo aquilo que traz prejuízo, tudo aquilo que não causa boas sensações aos teus sentidos. Ele vai começar a tirar tudo aquilo que é imperfeito. Ele vai te abraçar nessa noite e vai dizer: minha filha, meu filho, a partir de hoje eu vou trazer vantagens para a tua vida, eu vou causar boas sensações nos teus sentimentos, e você vai viver o que é perfeito, porque é nos meus braços que você vive a vontade de Deus. É nos braços de Deus que desce a vontade, a vontade de Deus. Então você vai declarar agora: em teus braços, em teus braços é o meu descanso. 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 recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Segura só os instrumentos. Tem alguém aqui nessa noite que não é crente na pessoa de Jesus, ou que estava afastado? Se tem, levante a mão para que eu possa conhecer. Tem alguém aqui que não serve ao Senhor, ou que estava afastado? Não? Todo mundo aqui serve ao Senhor? Então levante as mãos para os céus comigo todos. Você vai declarar comigo essas palavras, mas vai declarar com a sua voz, colocando toda a sua força para o mundo espiritual entender. Você vai sair daqui não para viver as mesmas coisas, mas para viver um 2021, que você vai viver o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito sobre a tua história. Diga assim: Deus, mais forte, Deus, a partir de hoje, eu pretendo ficar nos teus braços. Diga: porque nos teus braços eu vivo o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Diga: a partir de hoje eu viverei a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. Só quem acredita nisso aplauda o Senhor bem forte.